Eu estava lendo, Michel, um livro que eu acho que... Eu vou até te recomendar. Putz, se você lesse esse livro, é grande, se você quiser ler, né? Depois ter seus insights em algum outro episódio, isso é muito legal. Chama Exercise. É de um divulgador... É um neurocientista, eu acho, que tem mais de um livro escrito. Esse é o último que ele escreveu sobre exercício. E olhando o exercício por essas diversas óticas, né? A história do exercício, o que é o exercício. Inclusive, foi ele que comentou em um podcast que nós não somos programados biologicamente para praticar exercício. Isso rolou toda uma discussão na internet, inclusive mandaram esse vídeo, aqui está falando de exercício. De certa forma, ele tem razão, porque, como a gente discutiu, exercício físico é algo relativamente novo, né? Exercício físico é um tipo de atividade física que nós, seres humanos, inventamos para promover a saúde. Antigamente não existia exercício físico, bem antigamente, né? Então, ele fez esse comentário nesse sentido, né? O nosso cérebro, vamos dizer assim, inclusive os circuitos envolvidos com motivação, eles, de certa maneira, têm uma certa resistência para o exercício físico, porque o objetivo do exercício físico é promover saúde. E que era uma coisa que era para vir naturalmente como parte do seu estilo de vida. Antigamente não era necessário você programar uma atividade física para obter saúde ou melhorar o seu desempenho. Atividade física fazia parte do dia a dia. A pessoa saía para caçar e colher e não tinha como comer alimentos ultraprocessados. Um terceiro ingrediente que eu esqueci de comentar, falta de sono. As pessoas, então, praticam pouca atividade, comem mal, falta de sono, isso tudo meio que vira uma bola de neve super inflamatória e acaba prejudicando uma série de processos, né? Então, ele comentou, o autor desse livro, que eu esqueci o nome agora, vou colocar aí na descrição depois, ele fez esse comentário, né, falando do exercício ser algo relativamente recente, no qual nós não estamos... É natural que tenhamos uma certa resistência para esse tipo de atividade. É algo novo, é algo que a gente tem que aprender, inclusive para se motivar no futuro a continuar, né? Mas eu estou comentando dele por um outro motivo, porque ele comenta nesse livro, ele traz todos os dados que trouxeram esse famoso valor de 150 minutos por semana, que a OMS coloca. Na época, se eu não me engano, o primeiro trabalho que caracterizou isso foi um trabalho que foi feito em Harvard. Você chegou já a ver esse trabalho? Um trabalho antigo. Eles pegaram os dados de ex-alunos de Harvard e aí fizeram lá uma análise e compararam a relação entre mortalidade, se eu não me engano, né? Como é que chama? Morte por todas as causas, né? Sim. Em relação à quantidade de exercícios que eles praticaram. Mortalidade por todas as causas. Isso. E viram que quem era sedentário tinha um índice bem maior, né? Olhando a população, do que quem praticava um pouquinho. Só que ele critica um ponto. Ele fala, poxa, será que 150 minutos é o necessário mesmo? Porque na hora que você olha esses dados, a gente vê que a maior diferença em relação à taxa de mortalidade, entre sedentário e quem pratica um pouquinho de exercício. Falei isso tudo para falar isso. Você já chegou a olhar esses dados, Michel? Sim, o que você acha disso? Sim. Eu acho que outros estudos, eu acho que, claro, a OMS tem que ter um parâmetro para dar uma recomendação, né? E, claro, quanto mais até um determinado ponto, melhor, né? Mas existem vários estudos que mostram que qualquer exercício, estudos que vieram depois desse, né? Qualquer exercício já causa um benefício maior, assim, grande o suficiente em relação a quem não faz. Então, e acho que isso fica aqui de mensagem também para todo mundo que está ouvindo, Sim. fazer qualquer taxa de exercício físico é melhor do que não fazer. Sim. O benefício que você vai ganhar fazendo 10, 15, 20 minutos por dia é muito maior do que você não fazer só porque você não tem tempo para fazer o que a OMS recomenda. Sim. Se a gente for comparar, colocando em outras palavras, se a gente for comparar a saúde, desempenho e bem-estar de uma pessoa sedentária com uma pessoa que pratica um pouquinho, digamos 10 minutos por dia, a diferença vai ser grande. Vai ser maior do que se a gente comparar uma pessoa que pratica 10 minutos com uma que pratica 20. Então, a maior diferença é entre não fazer nada ou quase nada e fazer pelo menos um pouco, né? Exatamente aquilo. Você está em casa, você tem, morangos para fazer um bolo, né? Você pode ter um bolo de morango bom, né? Poxa, mas não tem chantilly. Mas tem o bolo de morango, sabe? Então, é melhor você fazer o bolo de morango do que você não fazer nada porque você não tem
o chantilly para fazer a cobertura. Sim. Eu acho que isso é um ponto que a maioria das pessoas peca, Michel. Assim, à luz do que... E não estou nem falando um dado científico aqui. Na minha experiência pessoal, né, conversando com o pessoal no digital, me parece que muitas pessoas pecam na hora de começar. Como que ela vai começar? Talvez por conta de uma má orientação. Talvez ela esteja seguindo a onda de algum influencer que levanta 100 quilos e é enorme, uma mulher toda marombada. E aí, enfim, daí faz assim, faz assado. E aí a pessoa vai começar a ter uma experiência super negativa. E é claro que o cérebro vai ser resistente à execução de uma atividade super intensa, que exige muito esforço. E é uma atividade que, num primeiro momento, o cérebro não vê muito valor. Leva tempo para o cérebro aprender o valor do exercício físico. Porque, de fato, ele tem muitos benefícios, como a gente já comentou. Então, melhora a memória, melhora o humor, melhora o bem-estar, melhora o sono. Tem uns trabalhos super legais, inclusive falando da erisina, melhorando a qualidade, especialmente do sono profundo, se eu não me engano. Então, só que leva um tempo para o cérebro dela aprender isso. Olha, se eu praticar essa atividade regularmente, eu tenho esses benefícios. Agora, se a pessoa já começa na porradaria, né, Michel? Acho que vai ser... surte o efeito oposto, né? Como a gente falou, né, Andrei? Assim, o início é complicado. Primeiro dia que você faz exercício, isso causa algum estresse fisiológico. Bom, geralmente quando a pessoa está muito tempo sem academia e vai lá e pega peso, ela dorme com dor. Isso aparentemente não é legal, né? Sim, então, sim. Mas a médio prazo ela não só ganha mais força, como tem todos esses benefícios que a gente está falando. Sim. Então, como você falou, a valência que o cérebro atribui àquilo inicialmente é diferente da valência que ele atribui a médio e longo prazo. Então, estabelecer esse hábito, vencer essa barreira inicial é desafiador. Claro, se a pessoa está se inspirando... Enfim, influenciadores hoje são parte da nossa vida, da nossa sociedade, e muitos deles servem para inspirar, de fato, as pessoas a mudarem de hábitos. Só que acho que as pessoas têm que buscar aquilo que mais se adequa à própria realidade. E não esperar que a pessoa vai virar a Graciane Barbosa em 2 semanas. Né? Então, acho que é importante a gente vencer essa barreira para começar a fazer alguma coisa e ter a consciência, como a gente estava falando, que existem dados confiáveis para se acreditar que fazer alguma coisa, fazer algum exercício físico é melhor do que não fazer. Dentro das suas condições iniciais. E o progresso você vai perceber ao longo do tempo. Mas é algo que você tem que se disciplinar para fazer e poder perceber esse progresso depois. Com certeza. No início, a pessoa vai ter que ter alguma disciplina e paciência, porque muitos desses efeitos, né, à luz do que a gente discutiu, vão levar alguns dias para surgir, ou pelo menos para ela perceber, né? Melhora no humor, no sono. Além dos efeitos, assim, digamos, estéticos, né, corporais, que tem pessoas que querem melhorar seu corpo, torná-lo, né, mais definido, vamos chamar assim, tem esses benefícios cerebrais, tem benefícios corporais, e aí eu quero resgatar aqui um conceito, que é um conceito clássico, que vem mudando hoje, né? Que tem a ver com essa questão do exercício ser uma tarefa para promover saúde. Até um tempo atrás, talvez algumas pessoas ainda pensem assim, saúde era considerada a ausência de doença. Certo. Só que hoje a gente precisa mudar um pouco esse conceito, porque você tem que pensar na saúde a longo prazo. Certo. Então, hoje você pode estar numa condição que você não tem nenhum diagnóstico de uma doença. Você não é diabético, você não tem hipertensão, mas seus hábitos de vida favorecem que a médio prazo ou cronicamente, você desenvolva uma condição que você não tem hoje. Então, o exercício, associado à qualidade de sono, associado à redução do estresse, à boa alimentação, são atividades que você vai utilizar hoje para não ter doença no futuro. Então, para ter saúde, digamos assim, não basta você não ter nenhuma doença. Você precisa tomar medidas ativas para que você preserve essa condição de não ter nenhuma doença. Interessante. Saúde não é igual a ausência de doença. Você pode não estar doente agora, mas não quer dizer que você está saudável. Exatamente. Legal. Gostei. Gostei dessa forma de colocar.